Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaito e vamos falar sobre o Tite, porque ele recusa a proposta do Corinthians de última hora. Tudo indicava que ele iria retornar para o clube paulista, mas ele citou uma crise de ansiedade que no final das contas fez ele repensar de ideia e ele desiste de voltar para o clube que neste momento está sem técnico, né? Após demitir o Ramon Dias, está tentando agora o Dorival, mas a gente não sabe para onde vai esse barco do Corinthians, né? Eu acho assim, o Corinthians tem muitos problemas, né? Tipo, essa questão financeira com o Augusto Melo, o cara explodiu a dívida sim, né? Tipo, impressionante gestão financeira terrível que ele faz. Então, pouco tempo ele piorou muito a situação. Você também tem outras questões, né, do lado esportivo, né, que podem ser bem complicadas para o clube. O clube quase não foi para a Copa do Brasil na temporada passada. Se não fosse aquela arrancada no Brasileirão, o time não teria ido para a Copa do Brasil. E nessa temporada tem mais um caminho longo aí a percorrer para tentar se manter na parte de cima da tabela. Acho até que tem elenco para isso, né, mas tem a manutenção de um elenco que é caro. O Memphis Depay recebe muito acima da média de um atleta no futebol brasileiro, né? E assim, eu acho que o Tite, ele tá meio desiludido acreditando que alguém na Europa vai querer contratá-lo, entende? Se o Edu Gaspar não virar diretor de futebol de nenhum clube grande vai oferecer essa proposta. Talvez um clube médio de Portugal, um clube médio da Espanha, um clube médio de algum lugar possa ir atrás do Tite, mas ele não tem essa moral lá na Europa, gente. O cara treinou a seleção brasileira, e daí, né? Tipo, quantos outros já não treinaram? O Dunga treinou a seleção brasileira e foi tão longe quanto ele numa Copa do Mundo. Ah, porque as eliminatórias do Tite, elas foram muito boas, né? Eles não se importam com isso, né? Eu acho que se há um técnico dentro da América do Sul que tem a possibilidade de ir para um clube grande do futebol europeu, esse cara é o Lionel Scaloni. Não estou falando nem pela questão da qualidade dele, mas por ter sido campeão do mundo, ele acaba tendo um estofo muito maior. O Marcelo Galhardo fez o que fez no River Plate, o máximo que ele conseguiu ir foi para o Oriente Médio e num trabalho bem ruim lá no Etihad, né? E eu acho que essa é a realidade do Tite. É o Oriente Médio ou é o Brasil? E eu acho assim, essa crise de ansiedade, né? Será mesmo que foi uma ansiedade? Ele repensou, achou que não era o projeto certo para ele conseguir os melhores resultados? Porque assim, uma coisa fica nítida, o trabalho do Tite no Flamengo é uma demonstração de que o futebol brasileiro evoluiu taticamente e ele ficou parado. Porque assim, sempre criou a imagem do Tite pós o Corinthians, né? Que ele obviamente tem trabalhos muito bons, e assim, todo respeito ao Tite, é um dos maiores nomes em termos de técnico do futebol brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão mais de uma vez, já ganhou Sul-Americana, ele tem uma história como técnico muito grande, né? Mas assim, os títulos, o Luxemburgo também tem um monte, mas não quer dizer que hoje ele vai te trazer um monte de resultados também. E a questão é, ele foi criado aquela imagem pelo trabalho que ele fazia na seleção, porque a seleção era sólida até enfrentar um europeu, e assim, ele era muito acima dos que estavam aqui no futebol brasileiro, né? Nem os estrangeiros chegavam perto do Tite. Aí falaram, ele vai pro Flamengo, ele vai dominar isso aqui com o pé nas costas, com o elenco como o do Flamengo. Teve o elenco do Flamengo, não só não dominou com o pé nas costas o campeonato brasileiro, como caiu lá na Libertadores para o Peñarol, que era uma equipe limitadíssima, mostrou muitas limitações ofensivas, assim como mostrava na seleção brasileira, e ao ponto de que o trabalho dele foi tão fraco que o Felipe Luiz, que começou o seu trabalho como técnico literalmente há meses, chegou lá e mostrou mais qualidade para gerir o ataque, para treinar essa equipe, do que o próprio Tite, com toda a sua experiência e currículo, entende? E esse tipo de trabalho piorou muito a situação dele para querer uma vaga num time do futebol europeu. Dizem que ele se ofereceu ao Chelsea. O Chelsea não perguntou nada, mas a verdade é que assim, o Tite, ele tá esperando talvez um time na Europa dê uma epifania, sabe-se lá como, né, para contratar ele, mas não vai acontecer. Se o Galhardo, que para mim é mais técnico que ele, não conseguiu, né, não vai ser o Tite. Então, o Corinthians é a realidade dele aqui no Brasil. É o melhor que ele vai conseguir aqui. Talvez outro time faça essa proposta, né? Um Atlético Mineiro da vida, né? Sei lá, um Internacional novamente, né? Ele pode ir para esses times grandes do futebol brasileiro. Tem muito mercado para eles, mas na Europa o mercado dele em clubes competitivos é zero. E o mercado dele talvez vá para o Oriente Médio substituir o Jorge Jesus no Hilal. Talvez é o que ele tenha, o Tite. Porque de resto não consigo acreditar nele conseguindo uma vaga grande na Europa. Eu acho que assim,
Se ele está recusando o Corinthians, alimentando a esperança de que um dia a Europa vá abrir os olhos para ele, eu acho que ele está perdendo tempo olhando para o histórico aqui, né? É muito difícil técnico brasileiro, argentino, tudo isso conseguir esse salto. E normalmente quando faz esse salto, ele passa o período num time menor e depois vai para cima. Se você quer mesmo o futebol europeu, não pode esperar que vai vir tudo de mão beijada. O Galhardo recebeu várias propostas do médio escalão do futebol europeu, mas ele queria já, no salto alto, estar lá nas equipes principais. Não aconteceu. O Pellegrini, por exemplo, que é um bom exemplo de técnico chileno, né? Tipo um cara veio da América do Sul, teve que passar o período dele no Villarreal, que é uma equipe de médio escalão do futebol espanhol, conseguiu fazer aquele trabalho e começou a virar, obviamente, um nome respeitado o suficiente para ir para clubes como o Real Madrid, o Manchester City, entende? E assim, tem que subir a escada. Se você não está disposto a subir a escada e já quer saltar para o último degrau, não vai ter como fazer isso dar certo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.